você precisa entender que tempestades na vida acontecem. O que difere um líder é como ele enfrenta a tempestade. A paz! Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, meu irmão. Eu sou o pastor Klaus Piragini e esse é o podcast de liderança da Igreja Evangélica Quírios. Se você está aí no nosso canal, seja muito bem-vindo. Chegamos a quase 80 mil inscritos. Dá uma força aí pro canal, se inscreve no canal, estamos quase com a plaquinha. Quero ganhar a plaquinha de 100 mil, vai ser bem legal. Benção, benção. E se você não conhece o propósito desse canal, é treinar a liderança, ajudar pessoas a serem líderes. Eu sou pastor, mas tenho usado esse canal para instruir os meus irmãos aqui, meus amigos, aqueles que participam conosco aqui da liderança e também outras pessoas que possam ser instrumentos aí de liderança ao redor do mundo. Creio que quando você lidera melhor, tudo melhora, a vida melhora, você prospera. E hoje eu quero trazer um tema muito importante para você, que eu tenho certeza que vai ser importante, como você enfrenta as dificuldades e as crises. Eu tenho aprendido que é muito importante o líder saber lidar com as crises. Tem momentos na nossa vida que as lutas vêm. Parece que é um negócio incrível. Talvez você esteja passando por isso agora. É um problema no trabalho, é um problema na saúde. Parece que vem tudo junto, né? Tem uma hora que a tempestade se forma de uma maneira que você fica cansado. É nessa hora que a gente tem que olhar muito como que anda a nossa estrutura emocional. Porque é muito comum a gente estar fazendo as coisas, trabalhando, executando e está dando tudo certo, e a bênção está ali, está tudo bem. Mas quando a gente se depara com algumas dificuldades, alguns problemas grandes e suscetíveis, às vezes o nosso emocional é abatido. E as coisas boas que estão acontecendo a gente para de enxergar, e as difíceis, aquelas que a gente não deveria focar, a gente começa a focar e a energia vai embora. Então, deixa eu falar com você que está passando por uma tempestade gigante aí. Escute o que eu vou dizer para você. Você precisa entender que tempestades na vida acontecem e que você não está no fim, que você não está sozinho, que você não é culpado, que você não é o motivo da tempestade. Pessoas são difíceis, problemas se levantam, as coisas acontecem, dificuldades vêm, às vezes é um problema na vida, às vezes é um problema na sua saúde, é um problema na maneira como você lidera, e todas essas coisas vão gerando em você a essa angústia. Mas o que eu aprendi é que o que difere um líder é como ele enfrenta a tempestade, como ele enfrenta a luta. Luta você vai ter, eu vou ter, mas como é que você enfrenta isso? Como é que você faz? Tem gente que prostra, eu quero desistir, eu desisto, eu não aguento mais, meu Deus, eu vou desistir, e abandona. E tem gente que não, tem gente que se levanta e se apresenta na hora da luta. Então eu vou dar 5 passos aqui que eu acho que são importantes para você, mas são passos realmente poderosos para você enfrentar essas batalhas que elas vêm na sua vida, principalmente porque você precisa tratar a tua mente. Tem um livro, acho que é da Joyce Meyer, que fala o seguinte: a mente e o campo de batalha. Se não me engano, o tema é esse. Se não for, escreve aí o nome correto aí que eu não estou lembrando, mas acho que é a mente e o campo de batalha. E ela quer defender o seguinte, que a maior luta às vezes está na nossa mente, o campo de batalha, como a gente está enfrentando isso, qual é a angústia que está vindo, qual é a luta que está acontecendo, quais são os problemas que estão surgindo. Então, a primeira coisa que eu acho que é o primeiro passo de quem quer enfrentar essas lutas e sair vencedor, e recuperar suas emoções, e encarar os seus ânimos, falar, meu Deus, eu vou vencer, amém. Você precisa entender que você pode sentir, mas não pode se afogar. O que é isso? É que às vezes a dor é real, você sente uma tristeza, é uma traição, é uma perda, é uma pessoa que você esperava que fizesse diferente e não faz, é uma falta de conhecimento, é uma injustiça, é um acidente, é uma dificuldade que você não estava preparado para aquele momento, e aí você começa a se sentir angustiado com isso. Mas entenda algo importante. Embora a dor seja real, ela não é seu destino. E ela não é você também. Aquela situação não é você. Aquele problema que você está enfrentando, se você está passando por uma tempestade hoje, você não é a tempestade, você não causou a tempestade, você não formou a tempestade, as coisas acontecem. Talvez você pudesse ter feito diferente, mas você não tem controle de tudo, você não consegue prever todas as coisas. Então você precisa colocar na tua cabeça que, às vezes,
nós precisamos fingir que está tudo bem, encarar a nossa frente como se fosse algo angustiante, né? Embora você pode chorar, você pode desabafar, mas cuidado, não faça morada no seu luto. Então, é verdade que você não precisa, eu falei errado aqui, você não precisa fingir que está tudo bem, né? Você pode enfrentar isso, você pode passar por essas coisas, mas embora você queira chorar, você queira ficar com raiva, você queira brigar, você queira reclamar, entenda o que eu vou dizer para você. Não more nesse lugar. Sinta a dor, mas não mergulha nela até o ponto de você esquecer que tem saída, esquecer que as coisas podem acontecer. Então, nessa primeira parte aqui, algumas pessoas querem negar a dor, né? Não, tudo bem, tá tudo bem, tá tudo jóia. Isso é ruim demais, porque isso não resolve nada. O que eu gosto de fazer, ok, então primeiro eu estou sentindo essa tristeza, é uma coisa chata, fiquei magoado, mas agora eu preciso entender, né, por que que eu estou assim. Então esse é o segundo passo. O primeiro é que eu preciso sentir, ok, entender que isso acontece, mas eu não vou morar nessa dor e ela não vai ser meu destino. O segundo passo, que eu acho muito importante, é quando você começa a nomear a batalha. Eu gosto de pensar assim, o que eu estou falando para mim mesmo? Como é o autodiálogo? Às vezes, sabe, eu pego um pedaço de papel e eu começo a escrever o que eu estou pensando. Ou seja, eu chamo isso de autodiálogo. Eu acho que é o John Acuff que escreveu um livro sobre isso, né? Sobre o autodiálogo. É John Acuff, eu já até indiquei esse livro no Instagram. Esse camarada, ele fala que a gente tem diálogos com a gente que são meio complicados. E a gente precisa, às vezes, parar para ouvir o que nós estamos falando e denunciar esses diálogos. Então, por exemplo, às vezes você está lá falando, puxa, eu podia ter evitado isso. Aí você começa a pensar, você fala, mas será que eu podia mesmo? Não tinha o que fazer, foram as consequências. Aí às vezes você fala, não, sabe o que eu acho? Eu acho que eu poderia ter eu sou culpado. Aí você pensa, mas será que eu sou culpado mesmo? Ou senão você para diante de um problema e você começa a sentir tipo sentimento de rejeição, de fracasso. Eu sou um derrotado mesmo. Será que você é um derrotado por causa disso? E as outras coisas boas que estão acontecendo. Então eu vou ensinar o que eu gosto de fazer. Quando eu estou me sentindo assim, para fortalecer o meu emocional, eu pego lá meu caderno de oração e eu vou escrevendo os altos diálogos que eu vou tendo, as frases que eu vou falando. E aí eu vou denunciando essas frases, porque às vezes só de eu escrever eu falar, isso aqui não tem nada a ver. Você está se sentindo culpado porque você não é um bom líder. Isso não é verdade, eu não tenho controle sobre tudo. Você está se sentindo culpado porque a pessoa te enganou, mas isso aí não tem como, isso fala mais sobre ela do que sobre mim. Então você começa a tratar isso. Então a clareza desse autodiálogo é o que vai trazer a cura na sua vida, que vai fazer você recuperar a força. Então você sabe o que está enfrentando e você pode buscar a força certa. Você pode até, inclusive, negar algumas tristezas que estão te enfraquecendo. Eu sou rejeitado mesmo. É verdade? Não, não é. Ali você passou por um problema. Bom, eu gosto muito dessa primeira parte, né? Qual é o diálogo que você está tendo? Porque quando a gente passa por uma tempestade, é muito comum a gente se sentir diminuído, enfraquecido, entristecido e com raiva e acabar criando outros abismos. Ou seja, problemas que você não tinha, você começa a ter, gente que você não tinha problema, você começa a desconfiar, situações que você não estava passando, você começa a passar. Então, lembra que você precisa entender que alguns desses altos diálogos que você está tendo não está diretamente relacionado a esse problema que você está enfrentando, mas pode ser até uma carga emocional que você trouxe do teu passado, sentimentos, emoções, pensamentos que você veio trabalhando com você e que isso veio trazendo angústia para a tua vida. Terceiro, lembre-se quem você é. Isso eu gosto. As lutas podem mudar as circunstâncias, mas não mudam a sua identidade. Ela não muda quem você é, ela não muda o que você faz, ela não muda a sua força. Nessa hora que eu gosto de repetir uma frase que eu falo aqui há mais de 30 anos, né? Tudo quanto fizer, prosperará. Eu gosto de falar essa frase, porque isso identifica a minha identidade de querer fazer as coisas certas, de querer fazer as coisas que prosperem, de querer fazer as coisas embaixo da vontade de Deus. Então, embora você
pode estar passando aí por uma luta tão grande na sua vida e você começa a confundir a luta com você mesmo, e você não é a luta. Você pode ter falhado, mas você não é um fracasso. Pode ter sido rejeitado, mas não é descartável. Pode ter sido traído, mas você não é invisível. Você é amado por Deus, é escolhido, é chamado por um propósito. Quando tudo treme, lembre-se que a rocha que te sustenta é o Senhor. Eu gosto disso. Tem um hino aqui que fala: és o meu refúgio, minha fortaleza. Eu acho lindo esse refúgio porque é o meu socorro, é ele que me guarda, porque às vezes a gente esquece que a gente está em todas as circunstâncias debaixo da graça do Senhor, e ele é a rocha que nos sustenta. Então, voltando aqui, só para a gente não perder, você pode sentir a dor, mas não vai se afogar nela, não vai se entregar nela. Você precisa conversar com você mesmo, entender esses altos diálogos e olhar com clareza, né, aquilo que você está enfrentando, separando os sentimentos da realidade. Lembrar-se de quem você é, entender que Deus está com você, que você é amado, que você é filho, que Deus cuida da sua vida, que Deus é justo, que Deus sabe como vai resolver as coisas antes mesmo de acontecer. Agora, o quarto que eu acho muito importante: enfrente a luta. Porque nessa hora tem muita gente que eu conheço que pensa assim: ah, não, eu vou deixar o problema sumir. Ah, o médico falou, mas eu não vou buscar o tratamento. A pessoa disse, mas eu não vou tentar buscar socorro. Eu tenho uma dificuldade. Então, eu vejo que as pessoas vão colocando isso para baixo do tapete, e eu lembro de uma história que eu li algumas vezes, alguns anos atrás, que uma pessoa estava com um problema no casamento, e acho que é o Jordan Peterson que contou essa história, que criou essa história, e ela tinha, o problema era como se fosse um dragãozinho filhote, e ela pegou aquele dragãozinho e colocou dentro de casa, e aí foi esquecendo, né, o problema, e à medida que ela esquecia o problema, mais ela alimentava o dragão, e chegou uma hora que o dragão pegou toda a sala da casa, então já ninguém mais podia ficar na sala. Aí o dragão foi lá, cresceu, e uma pata entrou no quarto, e ninguém mais poderia ficar no quarto. E aí foi tomando toda a casa até que as pessoas tiveram que sair daquela casa. Ele fez uma metáfora falando que quando a gente não enfrenta os nossos problemas, as lutas vão crescendo tanto que a gente vai se separando por causa das lutas. Então enfrenta a tua luta. O que você precisa fazer? Precisa ligar para alguém? Vai lá e liga agora. Não vai ligar amanhã, não, vai ligar hoje. Precisa conversar com uma pessoa? Vai lá e conversa com uma pessoa. Tem que resolver o problema? Vai lá e resolve o problema. Tem que ir no médico? Vai no médico, vai fazer o exame. Vai amanhã eu vou. Não, vai agora. Vai resolver o que você tem que fazer. Enfrenta a tua luta, enfrenta o teu problema. Quarto aqui, que eu acho que é muito importante, aí sim, quando você enfrenta, então agora você vai se cercar da sua tribo, ou da tribo certa, do grupo de gente que pode te ajudar a resolver esse problema. Às vezes você quer enfrentar sozinho, mas sozinho você resiste, e com as pessoas certas você vence. Então você precisa querer vencer agora. Ah, eu vou enfrentar isso sozinho. Não dá. Você sozinho você resiste. Você precisa agora juntar com gente boa que vai fazer você vencer. Então tem lutas que você só vai vencer se você tiver alguém do seu lado. Gente que te escuta sem julgar, pessoas que podem te aconselhar, pessoas que podem dar saída para você, gente que fala a verdade, gente que te direciona. Procura a sua tribo, procura alguém que pode te encorajar, seja no começo de uma luta, seja numa batalha, ou até mesmo alguma orientação especializada. Se há uma perda, você precisa enfrentar essa perda, cercando-se de uma tribo boa, ou talvez seja uma ajuda profissional, mas você precisa enfrentar a tua dor, precisa enfrentar a tua luta, mas para enfrentar, você precisa se cercar de pessoas que possam te ajudar. Acho que eu já falei 5, vou dar uma de bônus agora. E eu acho que essa é a última para a gente terminar, um bônus aqui para todo mundo aqui que está vencendo, enfrentando a luta. Transforme esse caos, essa batalha, numa chama. Ou seja, tudo que quebra pode te refinar, pode te fortalecer, pode te preparar para o futuro. Eu tenho aprendido que às vezes, quando Deus quer fazer você crescer para um novo nível,
quando as coisas estão acontecendo e você não entende porque os problemas estão chegando, muito provavelmente você já está vivendo um novo nível e Deus está te preparando para viver esse novo nível com os alertas, as preocupações, as ansiedades, as dificuldades de um novo líder. Então, às vezes, essas batalhas que você está enfrentando, na verdade, elas são um impulsionamento que você precisava para poder fazer algumas mudanças, ajustar algumas coisas. Então, dá um rebuliço todo, mas isso é um jeito de Deus te mudar de lugar, de te levar para uma outra situação, te preparar, te unir a família, unir a casa, criar novos projetos, te dar novas ambições, mostrar para você que você precisa, que o teu tempo ali precisa ser diferente, que você precisa mudar. Então a luta às vezes não veio para parar você, a luta veio para revelar quem você é e o que você pode se tornar. Quantas vezes quando a gente está no meio da luta que a gente descobre projetos, cria empresas, por causa da batalha, você vai lá e cria conexões, você vence a vergonha, você quebra o jugo, e aí que é legal é que você começa a entender que às vezes a própria batalha é o jeito de Deus levar você para o próximo nível. Então, pensa comigo um pouco. Talvez tudo que você está enfrentando agora, essa tempestade toda, vai precisar que você fortaleça o seu emocional. Quando era jovem, passava muitas lutas em casa com os meus pais, mas muitas batalhas mesmo com a enfermidade da minha mãe. E eu me lembro que um dos versículos que eu decorei, que me serviu de base por muito tempo e que acho que moldou um pouco o meu caráter, era um versículo de Provérbios que fala assim: se num dia de angústia, se no dia da angústia você se mostrar frouxo, pequena será a sua força. Não sei se a revista atualizada, corrigida, NVI, eu não sei. Procura aí, vê se você acha essa versão. Mas a versão era: se no dia da angústia você se mostrar frouxo, né, fraco, enfraquecido, cansado, pequena será a sua força. O que o versículo queria dizer? Ele queria dizer o seguinte: se na hora da batalha, na hora que você está precisando ser fortalecido, você sempre é derrotado, você sempre está caído, você não vai ter força para vencer, você não vai ter força para superar. Então você precisa entender que no dia da batalha há uma força que vai te levantar, há uma necessidade de você entender que você é capaz, entender que esse problema não é a sua identidade, esse problema não é a sua origem, que você pode estar passando por essa angústia toda, mas isso não determina quem você é. Então, vou terminar assim. Você pode até estar se sentindo perdido agora, mas você precisa entender que esse é o jeito de Deus de forjar você. Ou seja, Deus está trabalhando o teu coração. Cada lágrima, cada sentimento, cada emoção que você passa, cada luta que você enfrenta, as noites escuras da tua alma, não vão terminar no meio do caos. Elas não vão terminar aí no meio da angústia. Há uma esperança para você. Deus vai agir. Você pode estar na tempestade, mas a tempestade não vai estar em você. Eu costumo dizer que às vezes a gente tem medo da tempestade, mas a tempestade fora do barco não vai derrubar o barco. É a água dentro do barco que vai derrubar. Então a gente precisa cuidar para que essa água não entre na nossa mente. Então eu queria recapitular aqui rapidamente, para a gente não esquecer. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa trabalhar de forma correta e clara. Primeiro, sinta a dor, mas não se afogue. Lembra de você parar um pouquinho agora e escutar o autodiálogo e renomear essas coisas que você está dizendo que não são verdadeiras. Não esqueça quem você é. Deus tem uma aliança com você. Cerque-se de pessoas certas e enfrente a sua dor. Ou melhor, enfrente a sua dor e cerque-se de pessoas certas. Quem você pode te ajudar? E por último, o sexto que eu coloquei como bônus: transforme caos em chama. Ou seja, entenda que isso vai ser talvez o impulsionamento que você precisa, a força que você precisava para chegar aonde Deus quer que você chegue. Então, fique tranquilo que Deus está com você. Espero que você tenha gostado desse podcast, espero que tenha sido bênção na tua vida, que Deus tenha falado com você. Hoje eu senti no coração de falar para os líderes que passam por tantas lutas, tantas batalhas, e calúnias, e perseguições, e gente que fala mal, e gente que você ajudou, que não reconhece o que você fez, e outros problemas que o líder enfrenta, que ele não tem ninguém para falar, não tem ninguém para desabafar. Quero dizer para você
que Deus vê você, que a gente acredita na tua liderança e que é muito importante você fortalecer o teu espírito para enfrentar as batalhas. Termino com uma história muito bonita da Bíblia, quando Davi enfrenta uma batalha terrível, lá em 1 Samuel, capítulo 30, quando ele volta para a terra dele, ele chega na terra dele e descobre que toda a aldeia dele tinha sido destruída, as mulheres tinham sido levadas, as crianças tinham sido raptadas, e o povo chora amargamente de ver todas as suas casas tendo sido queimadas. E é interessante que nesse tempo a Bíblia diz que Davi e todo o povo chorou, e aqueles homens fortes, poderosos guerreiros, gente acostumada com batalha, estava em prantos. E depois que eles choraram, o coração encheu de ódio, e eles olharam para Davi e falaram assim: nós vamos matar você, Davi, nós vamos acabar com você. E pensavam em matá-lo. No entanto, a Bíblia diz que Davi buscou ao Senhor e se fortaleceu no seu Deus. Essa é a lição que eu deixo para você. Tempestades, líderes bons, líderes abençoados, gente querida, passa. Mas aqueles que conhecem o caminho da vitória são aqueles que se fortalecem no Senhor. Que Deus abençoe sua vida, que você tenha uma semana de graça e paz. E se você gostou desse podcast, não esquece de mandar para alguém, não esquece de enviar para alguém, porque tem sempre alguém que está precisando, e tudo quanto fizer prosperará.